Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, o vídeo de hoje ele é um vídeo que vai trazer um conceito que é importante pra gente entender uma sequência de vídeos que a gente vai ter aí pela frente. Não sei ainda se esses vídeos serão em ordem ou se eles serão intercalados aí com outras temáticas, mas é um vídeo introdutório que vai apresentar o conceito para a gente entender um pouco os vídeos que virão na sequência, tá? Hoje eu vou falar de uma coisa que tem sido muito falada ultimamente, né? Que é o chamado lugar de fala. Coisa importante da gente entender com relação ao lugar de fala. O lugar de fala, ele não está impedindo algumas pessoas de falarem. Muito pelo contrário, ele está dando voz para aqueles que não têm. Então é muito comum a gente falar assim do lugar de fala. Então assim, se você é branco, você não pode falar de racismo. O lugar de fala, ele não está falando especificamente disso, né? Uma outra coisa importante sobre o lugar de fala. O lugar de fala, ele não está falando de vivência, ele não está falando de uma experiência individual. Porque, por exemplo, né, existem negros que afirmam nunca terem vivenciado situações de racismo, né? Talvez porque, enfim, não tenham vivenciado mesmo ou não conseguiram refletir aí criticamente sobre essa questão, né? Então, o lugar de fala, ele não vai falar de uma experiência que ela é particular, ele vai falar, na verdade, ele é um debate estrutural, né? É um problema de estrutura da nossa sociedade. Então, o lugar de fala, ele não está relacionado única e exclusivamente a dar ou não voz, ele está relacionado a lugares sociais. Então, o que acontece, né? A gente precisa entender aí que existem alguns grupos que são aí oprimidos e por conta dessa opressão que eles sofrem, eles não têm voz. E aí o lugar de fala, né, dá aí minimamente uma voz para essas pessoas dentro desses grupos, né? Então assim, são pessoas que vivenciam e que compartilham situações de opressão e aí, por estar nessa condição de vulnerabilidade, não tem as suas vozes ouvidas. Por quê? Porque numa sociedade, né, já falei disso para vocês em outros vídeos, a sociedade é dividida entre a classe dominante e a classe dominada. Então a gente tem um discurso que é dominante, a gente tem uma voz que é dominante. Só que qual é o grande problema? Essa voz não pode ser uma voz única. Então o lugar de fala, ele vai dizer justamente isso, de dar essa possibilidade de voz para essas pessoas que não têm voz. E aí, gente, né, voltando a essa questão de serem grupos vulneráveis, o que isso acontece, né? Esses grupos, por serem aí grupos que são oprimidos, são grupos mais vulneráveis, eles não têm acesso a determinados espaços. Então, se eles não têm acesso a determinados espaços, não existe aí uma produção desses grupos nesses lugares. Então, por exemplo, nas universidades, nos meios de comunicação, na política, né? Então, se a gente for pensar nas universidades, a gente pode pensar na questão do negro. Se a gente for pensar na política, a gente pode pensar na questão do negro, das mulheres, dos homossexuais. Então, a gente está falando das minorias, a gente está falando desses grupos aí que são oprimidos, né? Então, o que acontece? Eles não ocupam esses espaços e aí isso vai impedir que a voz deles seja ouvida. E aí, gente, é importante a gente entender que o lugar de fala, ele não está falando só sobre essa questão da voz no sentido de emissão de palavras, mas ele está falando de dar para essas pessoas a possibilidade de existir, a possibilidade de viver, né? Enfim. Uma autora indiana, que o nome dela é Spivak, ela vai fazer uma afirmação que vai ajudar a gente a entender um pouco a questão do lugar de fala, né? Tá relacionado aí a como o silêncio ele acaba sendo imposto a sujeitos que foram aí colonizados. Então, o que acontece, né? Não é que essas pessoas, essa condição dessas pessoas de serem colonizadas foi uma condição que foi imposta.
E aí, por ter sido imposta, isso vai dificultar a saída desse lugar, vai dificultar a transcendência desse lugar, né? Porque é isso, a gente vive numa sociedade que existe aí uma classe dominante e é como se houvesse assim uma voz única. E qual é essa voz única? A voz única é a voz da classe dominante, né? Só que o que a gente não pode pensar de jeito nenhum, né? Que esses lugares, esses espaços silenciados, sejam lugares impossíveis de transcender. Porque se a gente acredita que esses lugares silenciados, né, que esses grupos oprimidos, eles continuarão silenciados, a gente vai cada vez mais garantir, né, não garantir, mas assim, vai afirmar o poder absoluto do discurso dominante. Então a gente vai dar ao discurso dominante a possibilidade aí de continuar sendo essa única voz. Então, assim, uma outra coisa importante, né, da gente entender é que existe há muitos anos uma única voz. E aí, essa única voz, ela tem uma dificuldade em escutar, né? Porque eles sempre foram autorizados a falar. E aí, de repente, a gente está querendo dar espaço aí para outros grupos que não tiveram essa autorização para que eles falem. Um outro ponto, gente, que eu acho que pra gente finalizar, que é muito comum, e eu falei dele no começo do vídeo, que é essa coisa de, se você só pode falar de racismo se você for negro, você só pode falar de feminismo se você for mulher, você só pode falar de homofobia se você for homossexual. O lugar de fala, ele não tá dizendo isso. Ele não tá dizendo, por exemplo, que uma pessoa branca, ela não pode, de forma alguma, falar sobre racismo. Ela pode sim falar sobre racismo, mas ela vai falar sobre racismo de que lugar? A partir do lugar social que ela ocupa, que é afeto, gente, tá aqui causando. A partir do lugar social que ela ocupa, que é um lugar de privilégio. Né? Então, o negro ele pode falar o branco ele pode falar de racismo a partir de que lugar? Do lugar da branquitude, então do lugar de quem reconhece seus privilégios. E aí, entro de novo naquela discussão que eu trouxe para vocês em todos os vídeos do Precisamos Falar de Privilégios, porque quando essa pessoa, ela fala a partir ali do seu lugar social, a partir do seu lugar de fala, né, e mais do que isso, né, quando ela fala de fato do seu lugar de fala, do seu lugar social, ela reconhece seus privilégios, ela passa ali, a Feta tá comendo a pauta, ela passa ali, a partir do momento que ela reconhece seus privilégios, ela passa a se responsabilizar por essas questões e ela passa aí a fazer um exercício da sua reflexão, tá? Então, gente, é importante a gente entender isso, que o lugar de fala, ele tá dizendo de um lugar social. Então, assim, não é que eu tô numa roda de homossexuais e eu não posso falar dessa questão da homossexualidade, eu não posso falar de homofobia. Eu posso, mas eu posso falar a partir do meu lugar social, que é o lugar de uma pessoa heterossexual, reconhecendo os meus privilégios de estar nesse lugar, tá certo? É isso, gente. Como eu disse pra vocês, esse vídeo é um vídeo mais curtinho, explicando esse conceito, para que a gente possa ir, porque o objetivo é dar voz a esses grupos aí que são silenciados, tá certo? Vou pedir o de sempre pra vocês, né, que vocês curtam, compartilhem os vídeos, que vocês comentem, que vocês se inscrevam no canal, né, para que a gente possa continuar aí trazendo essas discussões. Afeto, vem dar um oi pras pessoas. Afeto, gente. Esse neném lindo. Fala oi, gente. Oi, seguidores. E é isso, gente. Brigadão. E um beijo. E que o afeto siga nos afetando.